Fez um ano que eu tô sem comer carne e eu queria falar um pouquinho pra vocês o que me fez virar vegetariano e por que 15 dias depois eu já virei vegano. Pra quem não sabe, eu fiz uma viagem, eu tirei um ano sabático e viajei pelo mundo, conheci mais de 50 países. E eu virei vegetariano justamente quando eu tava na Índia. É legal olhar pra trás e entender o que fez isso acontecer. Eu lembro que eu cheguei na Índia e deu uma estralada no meu cérebro, eu pensei, putz, eu tô num país vegetariano, por que não ser vegetariano? Aproveitar que eu tô aqui e viver essa experiência intensamente. É engraçado pensar nisso hoje e lembrar que quando eu entrava num restaurante, eu abria o cardápio e tinha 10 páginas de coisas vegetarianas. Isso fez eu abrir minha cabeça e perceber o leque de possibilidades que tem dentro da culinária vegetariana e vegana. É o que tem em todos os restaurantes vegetarianos ou veganos que você vai. Não necessariamente 10 páginas, mas uma boa quantidade. Totalmente suficiente para sentir os prazeres de uma culinária. Na verdade, as pessoas não conhecem a culinária vegana e elas têm uma impressão que não é a impressão real do que é de fato. A partir do momento que você estoura sua bolha e conhece essa realidade, você vê que era um mundo totalmente desconhecido. Então eu virei vegetariano e 5 dias depois eu fui pra Tailândia encontrar uma amiga que era vegana há 7 anos. E aí comecei a conviver com uma pessoa vegana e também desmistificar a ideia que eu tinha sobre o veganismo e ver que era totalmente possível e não abrir mão de nada para ser vegano. Pelo contrário, você descobria um mundo novo e outras possibilidades, outros sabores. Acompanhei de perto a realidade daquelas pessoas, que era uma coisa que eu não tinha contato aqui no Brasil. Eu não conhecia nenhum vegetariano, eu não conhecia nenhum vegano. E eu vou voltar um pouco para contar o que aconteceu antes. Quando eu saí do Brasil, antes de viajar esse ano, eu já estava na minha cabeça virar vegetariano. Eu não lembro bem porquê, não foi porque eu vi vídeo. Eu tinha desenvolvido uma ética dentro da minha cabeça que fazia sentido ser vegetariano. Eu estava viajando e pensava, putz, eu quero voltar, eu quero comer coxinha, eu quero comer sei lá o quê. E é engraçado, porque essas coisas que eu queria comer, eu abri mão delas, mas na verdade eu percebi que elas existem também na versão vegana e às vezes é até melhor. Isso foi uma resumida, mas tiveram alguns fatores ao longo da viagem de um ano que me fizeram considerar melhor o veganismo. Por exemplo, quando eu vivi 6 meses no Canadá, e lá eu morava sozinho, eu tinha que fazer minha própria comida e também eu tinha que fazer todo o planejamento da comida que eu ia comprar. Carne é uma das coisas mais caras da compra, então sem querer eu comecei a reduzir a quantidade de carne que eu comia. E também para economizar eu comprava carne de segunda mão, então eu comecei a perder um pouco aquela vontade de comer carne porque o sabor era diferente, não era um prazer para mim, eu estava fazendo aquilo por uma necessidade que eu achei que existia. Outra coisa muito importante é que os problemas que eu via na TV, eu via na internet e que eu desconsiderava, sim, eu julgava importante, mas não conseguia ter a dimensão daquilo, se tornaram coisas tangíveis. Aí eu comecei a ver, por exemplo, na Índia, que a pobreza era real. Eu vi na África a diferença de religiões e o que isso proporcionava. Vi pessoas sendo tratadas diferente em países com outras religiões que, de acordo com o seu sexo, tratavam as pessoas diferente. Vi outras realidades que passaram a fazer eu acreditar que o mundo podia ter diferentes formas de viver. Quando você está dentro da realidade, aquilo parece normal. Ver essas diferentes realidades me fizeram começar a acreditar que o mundo podia ser diferente. Porque eu vi que existem diferentes formas de viver e perdi o senso de normalidade, de que isso tem que ser assim porque isso é assim. Não, as coisas podem mudar. A gente tem que entender o que está errado e reconstruir a forma de pensamento até que ele vire uma coisa normal. A normalidade é uma coisa relativa, é uma construção social. E ao mesmo tempo que eu via essas coisas, meu corpo estava no processo de acostumar a ficar sem carne, porque eu também fui ao longo do tempo me desafiando e falando, putz, vamos ver quantos dias eu consigo ficar sem carne. 2 dias, aí 3 dias, 4 dias. Cada vez eu conseguia aumentar mais. E também é engraçado notar que eu achava que a partir de um tempo o meu corpo começava a pedir carne. Um pouco talvez pelo vício e pelo costume de comer a vida inteira, mas também o que acontece é que quando você para de comer carne, você tem que substituir devidamente. Então meu corpo acostumou a comer pouca carne até o momento que quando eu cheguei na Índia eu falei eu não vou comer mais, e pra mim isso não foi um problema, porque eu tava num lugar que, como tinha uma variedade de opções,
todo restaurante que eu pedia alguma comida, ela vinha nutricionalmente completa. É legal notar isso e perceber que o erro não tá na dificuldade de ser vegano, e sim da gente entender o mundo é carnista, e a partir do momento que a gente começa a incentivar o veganismo, isso vai mudar. Tudo que eu vivi na viagem também me fez eu tornar ao longo dela minimalista. Então eu parei de dar tanta importância para coisas e passei a dar mais importância para sentimentos. Fez mais sentido para mim o prazer de saber que ninguém estava sofrendo uma crueldade, ninguém estava morrendo para que eu me alimentasse, era muito maior que aqueles 15 minutos que eu tinha de prazer momentâneo e que passou a ser supérfluo do gosto da comida. Outra coisa também que eu pensava que ia ser um problema, e que eu lembro que quando eu estava no Brasil eu ficava, eu quero ser vegetariano, mas eu acho que eu não posso, porque eu faço muito exercício, eu jogo tênis uma vez por semana, eu jogo futebol uma vez por semana, eu vou na academia, e aí eu achei que isso ia ser um problema e que não ia aguentar. E foi engraçado também que quando eu voltei pro Brasil, eu voltei a praticar esses esportes e eu percebi que na verdade meu desempenho melhorou. Eu achava que ia ser um problema, mas pelo contrário, tem vários atletas que estão aí para provar isso e mostrar como o veganismo também auxilia na melhoria do desempenho. E isso e muitas coisas que eu vi ao longo da viagem, que eu não lembro tudo para contar aqui, fez com que eu abrisse mais minha cabeça e fosse uma pessoa com a mente mais aberta e passasse a olhar para o que as pessoas tinham para dizer. A gente não pode ter uma opinião sem ir atrás do conhecimento antes. A gente não pode ficar brincando sem entender o porquê que a pessoa está falando aquilo. Será que essa pessoa amava menos que você a carne e o queijo? O que será que essa pessoa viu que fez ela mudar e virar vegana? Com certeza foi alguma coisa interessante. Pergunta pra ela e ouve de mente e coração aberto. Quem sabe você se surpreenda. Eu criei esse canal pra falar um pouco mais de coisas que eu consigo falar ao vivo para as pessoas, mas eu não conseguia transmitir por meio da internet. Falar de assuntos que eu acho que são importantes e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado.